Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Homem pela mão. Jesus tomou o homem pela mão. Jesus tomou o homem pela mão. Jesus tomou o homem pela mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cara, comunidade, com muita alegria, que nós estamos celebrando essa Santa Missa de uma forma muito particular e ação de graças pelo trabalho missionário que foi feito ao longo desse mês de outubro pelo sinal de Nossa Senhora de Fátima. Também ação de graças pelo milagre do sol há 97 anos atrás e que os frutos desse milagre também nos alcançam. E eu teria algumas coisas para dizer para vocês, um pouco difíceis de falar, e nós vamos tentar fazer essa comunicação. Semana passada, nós fizemos um curso aqui na igreja sobre socialismo e comunismo, segundo o ensino da igreja. Eu tinha falado com a Aninha que, na verdade, se tinha um pessoal que era para fazer esse curso, era o grupo Magníficos. Porque nós temos, nas aparições de Fátima, Nossa Senhora fala sobre o comunismo, não é? Que é preciso consagrar a Rússia no seu coração para que a Rússia não espalhe os males dela pelo mundo. Foi pegando as mensagens da Senhora? Mas que males foram esses? Que muitas vezes a gente sabe que Nossa Senhora fala do comunismo e muitas vezes a gente sabe que negócio de comunismo é esse. Por que Nossa Senhora, nas aparições, colocou isso como uma coisa grave que muitas vezes hoje a gente nem leva em consideração? Então nós estivemos conversando sobre isso ao longo daquele curso semana passada e eu acho que era de se pensar posteriormente de reunir só vocês do grupo Magníficos e conversar mais claramente sobre os problemas que estão por trás dessa situação. Mas vocês prestem atenção, o milagre de Nossa Senhora foi 17 de outubro de 1917. E logo depois foi a Revolução Comunista na Rússia. Diz também que foi em outubro, 17, 22, se tem umas datas assim que não se conheciam, de outubro de 1917. Gente, no mesmo mês e no mesmo ano, do encerramento da milagre do sol, lá em Fátima, também foi da Revolução Comunista. Esses jovens estavam lá do outro lado do mundo, esses pastorinhos, nem sabiam direito o que era comunismo, o que não era, mas Nossa Senhora estava revelando para eles os problemas que haviam de acontecer. Então, outubro de 1917, acontecem as aparições. Em outubro, a Revolução Comunista. Mas, na verdade, não foi em outubro. É dito que é a Revolução de outubro, mas é um calendário diferente lá. Lá aconteceu, de fato, segundo o nosso calendário, em novembro. Então, é bem dizer, no mês seguinte, que Nossa Senhora fez os sinais, que manifestou os sinais de Deus para a multidão que estava vendo, que ainda hoje nós vemos os documentos, os jornais, as fotos,
Quem vê isso na internet vê, tem as fotos lá da multidão que estava lá assustada com o sol bailando para um lado e para o outro, se aproximando das pessoas. Estava chovendo, quando o sol para de bailar no céu, as pessoas ficam totalmente secas. E diz também que as pessoas também estavam diante do milagre, e se passavam os mistérios, isso para os videntes, os mistérios do texto ao longo de todo o milagre. Bom, também tem algo assim a se falar. Nós tínhamos naquele período de 17, estávamos terminando uma guerra. Teve a primeira grande guerra mundial, que foi entre 1914 e 1918. As aparições de Nossa Senhora é dentro do período da Primeira Guerra Mundial. E ela diz, isso aqui é uma coisa muito grave. Primeiro ela pede orações para que a guerra termine. Aqui nós temos diversas coisas que nós poderíamos pensar. Porque de fato, nas aparições de Nossa Senhora, ela dizia que a oração tem o poder de fazer as guerras terem fim. É impressionante que a força da nossa oração diante de Deus tenha tanto poder. A gente vê tanta violência, tanta destruição através das guerras, sem saber que a nossa oração diante de Deus é importante para a paz do mundo. Isso aqui é algo muito precioso que a gente deveria colocar sempre na oração a paz do mundo. Também, em outras aparições, Nossa Senhora vai dizendo que a oração ela pode evitar até desastres ambientais. Mas tomemos aqui a palavra de Nossa Senhora. É preciso rezar, orar, para que a guerra tenha fim. E eles estão fazendo essas comunicações para a humanidade. Mas se a humanidade não ouvir, haverá de acontecer uma guerra pior. Isso está dentro das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E o que foi que infelizmente aconteceu? Aconteceu uma outra guerra pior, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Talvez muitos aqui tenham parentes que já chegaram a pegar essa situação, porque muitos também já foram até mais crianças, apesar de não estar lá na Europa, nos lugares do campo de guerra, sofrendo de alguma maneira, até com a alimentação aqui. Então, houve uma outra guerra. Isso implica o que dizer? Que de fato a humanidade não ouviu o que Nossa Senhora tinha falado lá em Fátima. Então o povo não ouviu e as coisas aconteceram de fato. Quem tem o registro, quem acompanha os dados históricos, sabe como a Segunda Guerra Mundial foi algo profundamente destrutivo, a tal ponto que teve aquelas bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, que destruíram a cidade de uma vez, e depois diziam que se houvesse a Terceira Guerra, a outra guerra seria de pau e pedra, porque as armas iam destruir tanta vida que não ia mais sobrar nada, ia sobrar só pau e pedra para se ligar. Então, pelo poder de destruição que o homem tinha inventado. Então é grave, é triste para a gente, pessoal, saber que as palavras de Nossa Senhora não foram acolhidas e que nós acabamos passando por uma situação muito crítica. Então, dentro das aparições dela, ela falava muito que era preciso consagrar a Rússia ao seu coração para que os males da Rússia não se propagassem para o mundo. Mas eu passei lá nos vídeos, tivemos diversas cenas, e teriam mais para passar, que quando a Revolução Comunista começou lá na Rússia, as igrejas foram destruídas, inclusive tem lá a dinamitação da grande catedral da Ressurreição, de lá do Kremlin, que quando aconteceu a Revolução, foi dinamitada uma catedral antiquíssima, muito maior que essa catedral de Fortaleza, foi dinamitada. As pessoas foram convidadas a pegar tudo que era imagem, tudo que era ícone, tudo que era livro, fazer fogueira e queimar
queimado com tudo que era coisa religiosa, porque a religião era um sinal de atraso, era uma coisa que não ajudava a sociedade a se desenvolver, e os padres foram perseguidos, e padres também foram mortos, não só padres, mas o povo em geral, teve muita gente que foi perseguida. Isso aqui para falar da questão religiosa, porque houve graves problemas de diversos níveis. Mas como é que nós podemos buscar uma sociedade justa se nós não temos o direito de rezar, se nós não temos o direito de conversar, de fazer uma procissão pelo meio da rua, que todas essas coisas foram proibidas, as manifestações religiosas foram proibidas de tal modo que onde era permitido só se podia fazer dentro da igreja, pronto, acabou-se. E olhe lá, então foram destruídas diversas igrejas antiquíssimas. Eu estou falando aqui de uma catedral, mas foram destruídas várias outras ao longo de todo o leste europeu. Mas o comunismo, ele enfeitiçou os trabalhadores e as camadas pobres com falsas promessas. A grande promessa que os comunistas fizeram na Rússia, que os pobres ficaram tudo feito louco, era que era para se tomar as terras dos latifundiários. Ora, quanta gente trabalhando na terra, podemos ainda falar do nosso Brasil, a mesma situação, quanta terra concentrada na mão de poucos, sem reforma agrária, quando os trabalhadores começaram a ver que era para tomar a terra dos latifundiários e pegar a terra, o pessoal ficou doido e deu apoio para tudo que foi jeito para os latifundiários, para os comunistas, porque acreditavam que deles um pedaço de terra iam poder plantar, produzir e colher para si. Eles só não sabiam de uma coisa que os comunistas disseram, que quando eles fossem tirar a terra dos latifundiários, não era para ter propriedade individual, a propriedade era para ser de todo mundo, que a gente diz coletiva. Então a propriedade não era para ser do agricultor, era para ser de todo o Estado. Então, quando o Estado começou a exigir a produção agrícola dos agricultores, aí o pessoal começou a ficar espantado. E quando o Estado tomou toda a produção dos trabalhadores, a tal ponto que em 1937, se não me engano a memória, foram 7 milhões de pessoas mortas na Ucrânia, porque tomaram toda a produção dos agricultores da sociedade comunista e mandaram para fora, inclusive para os soldados nazistas. Então, os agricultores ficaram iludidos que tomaram a terra dos latifundiários, começaram a produzir. Quando começaram a produzir, a produção não era deles, era do Estado. E a tal ponto que o Estado começou a fazer uma situação que o próprio povo depois não tinha o que comer. Se você for ver nos documentários que a gente apresentou, a situação de fome da população logo ao início da Revolução Comunista, o pessoal em filas para se conseguir alimento. Mas não foi só no começo. Eu tenho um aluno que disse que foi para a Rússia em 1990, depois da queda do muro de Berlim. Ele disse que aquelas filas do início da Revolução foram as filas que ele viu em 1990. Ao longo de todo o tempo, ele viu aquela situação. Agora, como houve muita fome, os pais abandonaram os filhos, Moscou ficou cheio de criança. Vocês sabem daquela história que o pessoal fala, né? Que comunista come criancinha e o pessoal fica debochando disso. Pode dizer que o comunista é bicho amor de criança. Pois eu vou dizer uma coisa, quem fica brincando com isso. Os pais passaram uma situação crítica, as crianças foram abandonadas nas ruas e o Stalin resolveu dar fim àquele problema, mas crianças passando fome no meio da rua, porque não era bonito para os estrangeiros chegarem na Rússia e ver criança passando fome no meio da rua. Sabe como foi que ele resolveu? Sabe como foi que ele resolveu a fome das crianças no meio da rua? Mandando fuzilar as crianças a partir de 12 anos. Mandando fuzilar
fuzilar as crianças a partir de 12 anos. Que sistema é esse, pessoal? Pelo amor de Deus, que manda fuzilar a criança aos 12 anos? Mas está na teoria marxista, está lá nos escritos marxistas, e está nas orientações do socialismo e do comunismo, que os opositores do povo têm que ser executados. Quem é um opositor do povo? Um amigo capitalista, um latifundiário, seja lá o que for. Então, os opositores da Revolução eram fuzilados, mas não eram só os opositores para eles do povo, porque na verdade os opositores do povo eram aqueles que eram contra a ideia do partido que estava no poder. Mas na verdade eles não mataram só os inimigos políticos, porque está lá na história do comunismo. Eles mandavam matar pessoas, um percentual em tal cidade, outro percentual em outra cidade. Não importava se era inimigo ou não, está lá nos registros que são ainda hoje documentados. Tal cidade era para ter 3.000 mortos. Então os agentes da polícia tinham que pegar 3.000 pessoas, se era contra a favor do povo ou do governo, não importava, eram para ser mortas. A tal ponto que quem deles cumpria as cotas, depois pediam mais cotas para matar outros, como tem lá a gente pedindo cota para passar de 7.000 para 17.000, pegar pessoas e matar simplesmente porque tem cota para matar. Então que história é essa de um governo que vem prometer uma sociedade nova, diferente do trabalhador, que o trabalhador também é fuzilado e morto, pessoal? Tem um monte de mentira e um monte de coisa que não é dita nessas teorias do socialismo e comunismo. O pessoal pensa que socialismo é só dividir o bem, todo mundo viver na paz com amor. Se você for pegar as teorias socialistas, porque socialismo, tecnicamente dos pensadores, é um passo para o comunismo. Não existe socialismo para o socialismo, é um passo para o comunismo. E se você for ver tantas teorias dos teóricos do socialismo e comunismo, como você for ver a prática, você vai ver como existe derramamento de sangue. É um sistema de derramamento de sangue do povo. Agora, Nossa Senhora, ali nas aparições de Fátima, ela estava dizendo que era algo muito grave. Mas que coisa muito grave era essa que Nossa Senhora estava anunciando nas aparições de Fátima, que fez até o sol, desesperadamente, vou dizer para vocês a minha expressão, sair de um lugar para o outro. Se Deus estava fazendo o sol se mexer para lá e para cá, é que algo muito grave na ordem da sociedade e no plano da salvação estava precisando se realizar e fazer aquilo. Deus estava chamando a atenção para a humanidade, mas acontece que nós católicos não levamos a sério isso. Nós somos os primeiros a votar em socialista, a votar em comunista. Nós, nas nossas igrejas atualmente, quantas congregações, quantas horas, quantos padres, quanta religião, tudo votando em comunista. Mas como é que pode? Nossa Senhora falando contra o comunismo e a Igreja Católica apoiando. Não, porque isso é coisa do passado, é coisa que não existe mais, não, gente. As teorias, as práticas, elas continuam do mesmo jeito. Agora, os inocentes é que se deixam levar e enrolar. Aquelas aparições de Nossa Senhora de Fátima dizem para mim, particularmente, que os tempos eram graves e que para nós ainda a coisa é grave. Mas Nossa Senhora, ela nos dá uma grande esperança, porque se existe mazela, se existe mentira, se existe destruição, se existe violência contra a família, contra a sociedade, contra o trabalhador, ela está dizendo que a nossa fé cristã, a nossa oração, o nosso amor a Deus, pode conseguir muita coisa nesse
precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Não é negociar um voto por um prato de lentilha. Como estava lá o Isaú e Jacó. O Isaú vendeu a bênção dele por um prato de comida. Vender a bênção, a fé que a gente tem, por qualquer coisa. Agora, é triste que nós católicos apoiemos políticas que são contrárias àquilo que nós pregamos a fé, e depois a gente vem lugar e depois venha, vou dizer que alguns de vocês, oferecer rosa para Nossa Senhora. Que amor de fato eu estou demonstrando na minha sociedade sobre tantas coisas que nós somos alertados e nós nos deixamos assim levar de qualquer maneira. Os tempos são difíceis e os filhos de Maria, os filhos de Nossa Senhora, têm uma missão importante dentro da história do mundo para que a paz das nações, para que a paz do mundo, para que o Evangelho de fato se propague. Então essa fé simples que vocês têm, mas a fé profunda do amor que se tem a Nossa Senhora, isso vale muito mais, gente, do que muita riqueza que é proposta por aí. Porque a nossa relação com Deus, o nosso amor a Nossa Senhora, isso é uma riqueza que a gente não pode negociar na nossa vida. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vai ser testemunho da nossa fé. E com a graça de Nossa Senhora de Fátima, nós vamos seguir em frente, apesar das tribulações e das ondas altas, nós vamos seguir em frente, construir não só um Brasil de paz, mas um mundo segundo o plano de Deus. Que sejamos fermentos no mundo que vivemos, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Façamos então as nossas preces.